Queridos irmãos, queridas irmãs, então, agora nós vamos para o vídeo de número 191 dos sistemas, capítulo 4, livro dos médios. Ainda nos encontramos na questão de número 6. Então, olha só para você ver. Emmanuel, através de Chico Xavier, disse que em matéria de evolução, o único ser, eu não vou dizer espírito, porque Jesus não é espírito. Jesus está além, num patamar que nós desconhecemos. Então, dizer que Jesus é espírito é a mesma coisa que continuar na baia com o cabresto, comendo capim e tomando uma aguinha fresca. Não, Jesus não é espírito, não. Jesus um dia foi. Porque isso faz parte do processo evolutivo. Mas conforme, de degrau em degrau, conquistou na evolução patamares, conquistou na sua evolução qualidades que nós não temos como adivinhar, devido ao nosso nível evolutivo. Mas Emmanuel disse através do Chico que nosso Senhor Jesus Cristo, ele, Emmanuel, ficou sabendo no plano maior que nosso Senhor Jesus Cristo, desde o seu princípio até aquele exato momento ali na evolução, nosso Senhor Jesus Cristo foi o ser que, desde o princípio até aquele exato momento, ele havia percorrido linha reta, nunca desviou-se dos desígnios das leis do Pai. Agora, dito por Emmanuel, através de Chico Xavier, tem um peso, A gente tem que respeitar, porque Emmanuel, Chico Xavier, esses seres extraordinários, não tem como. Agora, você já imaginou o que é do princípio até aquele exato momento nunca desviar dos desígnios das leis do Criador? Você sabe que é nunca parar num cabarezinho? Nunca tomar uma cevinha, um rabinho de galo? Nunca um cigarrinho? Você sabe o que é isso? Você sabe que é nunca cobiçar com os olhos? Nunca ficar ligado às fofocas? Jesus não perdeu tempo e não perde tempo. Por isso que ele, dentre bilhões, esse número é falso, porque existe mais. Vamos pôr, dentre trilhões de missionários, não, de seres, de ministros, como ele, dentre bilhões, trilhões de seres. Isso é um número inimaginável, não tem como imaginar esse número, não. De seres como ele, Deus o apontou para ser
nosso guia e o modelo o qual nós devemos seguir. Então Jesus é o modelo o qual nós devemos seguir. Então vamos pensar da seguinte forma: Jesus, para nós, vamos usar esse termo, gente. Jesus é o símbolo da perfeição. Só que ele não é de acordo com a realidade cósmica universal, ele ainda não é perfeito. Ele encontra-se em processo de evolução. Tudo está em processo de evolução. Tudo evolui, menos Deus. Deus nunca evoluiu. Deus por todo e sempre, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Agora, usando um outro termo, abaixo dele, tudo encontra-se em processo de evolução. Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo acha ruim eu dizer isso? Não. Ele até agradece a Deus. Pai, graças a Deus, né? Que tem um infeliz lá na terra, né? Dizendo isso para algumas pessoas, né? Raciocinar, pensar. Graças ao Senhor, Pai. Porque muitos não conseguem raciocinar desse jeito, Pai. Como eu estou feliz, Pai. Então eu preciso dar força mesmo para aquele emprestado lá, porque não morre de Covid, mas morre de veneno de rato, né? Intoxicação de veneno de rato. Não morre de veneno de rato, mas morre. Então, pensando da seguinte forma, você sabe por que nosso Senhor Jesus Cristo para nós é o símbolo da perfeição? Porque não existe um outro ser, nunca existiu, não existe e não existirá um ser. Sabe por que não existirá? Porque o dia que nós evoluirmos e chegarmos no ponto que Jesus hoje se encontra, ele terá triplicado aquele. Vamos pensar da seguinte forma. Vamos simplificar. Vamos pensar que hoje nós nos encontramos no número 10 na evolução. Jesus encontra no número 20. Vamos pensar. Isso é simbólico, gente. Mas você entende que de tanto nós nos esforçarmos, batalharmos, um dia nós vamos chegar no número 20. Aí nós vamos procurar Jesus, né? Jesus está por aqui, né? Ele está por aqui. Aí chega alguém e nos fala assim, não. Do mesmo modo que vocês evoluíram, Jesus também evoluiu. Dá uma olhadinha para vocês verem lá no número 30. Ai, meu Deus do céu. Aí nós já estamos cansados, com a boca seca. Aí a gente pede água, né? O que eu quero dizer é que tudo está em processo de evolução. E que não vamos pensar que nosso Senhor Jesus Cristo, o professor Eurípides, o Dr. Bezerra de Menezes, esses espíritos de escola, esses espíritos de luz, esses missionários, né? Não vamos pensar que eles sentam ao nosso lado e ali, imagine só, Bezerra de Menezes, Dr. Eurípides Barçanufo, o professor,
chega e fala assim, Luiz Antônio, pois não, nós vamos acompanhar a sua evolução. Tudo bem. Aí um pega numa mão, outro pega na outra mão. Anda 5 quilômetros, eu falo assim para eles. Aí eu queria parar aqui nessa casa aqui para tomar água aqui e descansar um pouquinho, porque eu já tô com o fôlego. Você acha que eles param? Eles não. Eles podem deixar eu ali parado. Mas eles continuam o trajeto evolutivo. Você acha que eles vão? Você acha que eles vão parar? Você acha que eles vão interromper a evolução deles? Não. Agora, pelo fato de Deus ser pai e de não abandonar nenhum dos teus filhos, né? É natural que onde quer que esses seres estejam, eles nunca nos desamparam. Então vamos pensar assim, que eu 5 quilômetros, fiquei ali parado embaixo de uma sombra, descansando, Dr. Bezerra de Menezes e Dr. Iori Persano, vó, perna para quem tem na evolução. A hora que eles estão lá no número 100 na evolução, eu tô lá no número 5 ainda sentado para a árvore. E que eu grito, ai meu Deus do céu, valei-me, socorro! Você entendeu? Eles podem vir aqui. Por que eles podem vir? Porque os evoluídos vêm até nós. Agora, os atrasados não conseguem ir até os evoluídos. Isso é lei, gente. Você tem que raciocinar isso. Tenta você ir a Marte, ir a Júpiter. Espiritualmente, fisicamente, você não consegue. Mas eles lá conseguem vir até nós. Porque eles são mais evoluídos que nós. Dr. Bezerra de Menezes consegue sair da colônia dele. O professor Euripides consegue sair da colônia dele. Né? Porque eles têm várias colônias no mundo. Eles conseguem sair da colônia deles e vir até nós. Nos socorre, nos ampara, nos protege. Mas nós já não conseguimos ir até a colônia deles. Então eles vêm até Dr. Euripides, Dr. Bezerra, vem até a mim, me ampara. Que foi, meu filho? Você está aí no número 5 ainda, mas o que foi? Aí eu choro os leites derramados ali, tal. Eles me amparam tudo e ó, volta lá para o número 100 e continua a sua evolução para lá. Você entendeu? Então por isso que nós temos que analisar o seguinte: é chegar à perfeição. Você observou bem, né? Chegar à perfeição mais cedo ou mais tarde depende de nós. Depende do nosso esforço. Depende do nosso empenho, da nossa batalha, da nossa renúncia, né? Da nossa vontade, do nosso querer, né? Da nossa abdicação. Depende de nós. Auto nos evangelizar, expurgando o que não presta. Nesta existência, procurando ser melhor nesta do que na existência passada, na próxima melhor do que nessa existência, e assim sucessivamente. Nós temos que entender, no bom sentido, ó, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso irmão mais idoso, mais velho. O que significa isso? Foi criado assim, bem mais antes que nós, não temos nem noção de tempo. Mas só que nós temos que entender uma coisa. Pode ser que nosso Senhor Jesus Cristo, desde o momento em que ele foi criado, ali a centelha, que já existia, mas elaborada pelo Criador,
daquele momento até hoje onde ele se encontra, pode ser que ele, no ciclo evolutivo dele e na dimensão dele pela qual ele percorreu, pode ser que ele reencarnou menos que nós. Porque as reencarnações não deixa de ser um processo de burilamento, de lapidação, de aperfeiçoamento dos erros, das provas submetidas, onde nós sucumbimos. Observe um aluno, tem alunos que dizem assim, eu detesto matemática. Tudo bem, o direito é dele. Só que no fim do ano ele é reprovado em matemática, ele passa de ano escolar. Só que no próximo ano você entende que a matemática é a matéria que ele vai ter que investir mais nela, porque no ano anterior ele foi reprovado em matemática. Então é a prova, é a expiação do indivíduo. Então, se você percebe que você tem uma repulsa contra isso, contra aquilo, contra isso, dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Não blasfeme nem reclama, dê graças a Deus. Obrigado, meu Deus, por eu conhecer o que me causa repulsa. Por quê? Porque sabendo o que te causa repulsa, você só tem que procurar se melhorar, né? Então vamos pensar da seguinte forma. Você percebe que você tem uma repulsa contra um irmão ou contra uma irmã. Graças a Deus. Por que graças a Deus? Porque se ele está distante de você ou ela, você ora por eles. Entendeu? Se você percebe que eles estão chegando, você dobra as orações. Se eles chegam, você tem que triplicar as orações e a vigilância. Jesus não nos disse, orai e vigiai? Você está percebendo que tudo que nós comentamos aqui fundamenta-se nas leis divinas? Então é uma questão assim só de raciocinar. Tem seres que, assim, por acomodar nos vícios, né, nos desejos, na sexolatria, nas toxicomanias, né, no orgulho, no egoísmo, na inveja, no ciúme, na avareza, não na aceitação, na não mudança de hábito, de atitude, comportamento. Ele reencarna milhões de vezes, porque existe as sequelas dos atos. Então, quando se planta jiló, colhe jiló. Quando se planta uva, colhe-se uva. Isso é lei, né? Isso é lei imutável, que não depende de nós. Isso é lei do Criador. Então tem seres que, vamos pensar da seguinte forma, tem seres que nascem aqui na Terra, como por exemplo, uma amiga minha me perguntou se Emmanuel, que já se encontra reencarnado,
Nós já sabemos onde é que ele se encontra, nós sabemos quem é, mas não vamos comentar, porque isso não pode comentar. Ela me perguntou assim, mas Emmanuel reencarnado, ele pode se perder? Mas é lógico que pode, ué. Ele pode se perder. Agora, nós temos que entender o seguinte, ele pode se perder nesta existência, mas ele não perde aquilo tudo que ele conquistou durante a tua trajetória evolutiva, ele não perde. Ele se perde nesta. Mas é preciso dizer que ao se perder nesta, você entendeu? Dependendo a gravidade do crime que ele cometer nesta, ele pode sim, 5, 10, 15, 20 anos, estagiar lá no umbral, junto com os nossos irmãos que lá estão. Ué, por que não? Ele não é melhor que quem está lá no umbral, não é? Cometeu deslize, vai parar lá. Depois é resgatado e depois que é resgatado, recebe tratamento, cirurgias e tudo mais, podendo às vezes ter que reencarnar de novo para poder corrigir aquelas sequelas daqueles maus atos que cometeu nesta existência. E, gente, encenar no palco da vida não é brincadeira. Assim dizia o nosso irmão Marcílio Colombaroli. Encenar no palco da vida não é para qualquer um. O nosso irmão Marcílio dizia isso. Entendeu? Então, por isso que nosso Senhor Jesus Cristo não se recomendou: orai e o vigiai. Então, aqui é natural. Todos estão submetidos à lei do progresso e podem todos chegar à perfeição. Você entendeu? Mas como tem livre arbítrio relativo, lá chegam em tempo mais ou menos longo. Então você sabe por que é esse tempo mais ou menos longo, né? A pessoa depende de mim. Depende de mim, nesta existência agora, diminuir umas 5, 10 encarnações futuras, né? Por exemplo, eu provavelmente eu tenho uns 5 bilhões de reencarnações ainda pela frente. Mas se eu fizer por onde, eu diminuo umas 5, 10 encarnações nesses 5 bilhões. Então você entende que vai diminuir assim, né? Uns 1000 anos mais ou menos, em 5 bilhões de reencarnações. Agora, se eu não fizer por onde, o que vai acontecer? Em vez de diminuir as reencarnações, vai aumentar 5 bilhões e 50 reencarnações. Vamos pensar assim, porque 50 eu compliquei nesta. Então vai depender, ué. Depender da pessoa. Então uns chegam mais cedo, outros chegam mais tarde. Perfeição. Mas não significa que chegando a perfeição, ele é perfeito. Porque ninguém é perfeito. Perfeito só Deus. Puro só Deus. Mas o espírito tal é considerado puro. O espírito tal é considerado perfeito. É considerado por falta de termo no nível evolutivo qual nós nos encontramos, gente. Nós, quem os consideramos puro e perfeito, porque se você tiver a oportunidade de interrogá-los, eles não ostentam brasão, eles não ostentam títulos. Os bons espíritos se fazem de humilde, de simples. Às vezes você conversa com o Dr. Bezerra de Menezes, com o Eurípides Barçanufo, e você
nem percebe. De tão simples, de tão humilde, porque eles nunca chegam dizendo: eu sou o Dr. Bezerra de Menezes. Esses espíritos não ostentam nomes. Eu sou Eurípedes de Barçanufo. Ostentou? Sai fora, gente. Toma cuidado, porque tem muitos falsos Cristo e falsos profetas da erraticidade ostentando esses nomes aqui no Brasil, principalmente, que você nem imagina. E não só ostentando, mas como também, assim, realizando uma lavagem cerebral na mente das pessoas, poluindo as mentes das pessoas com desgraças e sofrimentos e mais sofrimentos. Isso não é feitio de espírito evoluído. Espírito evoluído não vem anunciar desgraça, sofrimento. Eles vêm nos alentar. Eles vêm nos consolar. Vamos orar, vamos vigiar, vamos policiar, vamos ter com Deus, com Jesus, vamos continuar acreditando nas nossas capacidades, porque dias melhores virão. Vamos para o próximo vídeo.